Bora falar de dinheiro? Taxa Selic, será que ela vai voltar a subir depois de tudo que está acontecendo por causa da guerra do Irã e o nosso IPCA, né, a inflação que surpreendeu negativamente mais uma vez? É sobre isso que nós vamos falar em mais um vídeo do canal Educa Meu Bolso. Se você quer continuar recebendo conteúdo sobre dinheiro, investimentos, organização financeira, te convido a se inscrever aqui no canal. Se ainda não conhece nossos vídeos, quiser esperar um pouco, ver se vai te agregar alguma informação, aí eu vou te lembrar de se inscrever. Empresários, pessoa física, investidores, todo mundo aguarda ansiosamente a queda da taxa Selic. Vocês estão vendo aí o número de empresas que estão pedindo recuperação judicial. Os juros estão elevados há um bom tempo. Passamos de um aperto monetário, além de muito intenso, prolongado. Desde lá da pandemia, saímos de um juro de 2, subiu bastante, achou que ia cair, não caiu, voltou a subir. E agora, depois de tanto tempo, tivemos o primeiro corte, né, o primeiro sinal de um alívio monetário por parte do Banco Central. Só que já foi frustrado, já foi decepcionante. Por mais que tenha sido positivo, cortar que era o importante. Só que todo mundo, mercado, investidores, aguardava por um corte de 0,5. Só que logo antes da reunião, ali um pouco antes da reunião, guerra do Irã, peso do petróleo passando de $100 o barril. Isso é inflacionário, isso é inflação na veia, porque vai mexer com o preço do combustível. Nós aqui, o Brasil, né, entrega tudo através de frete, caminhão e assim por diante. Isso é preço no consumidor final, porque o preço do frete sobe, o empresário vai ter que repassar esse preço e assim vai indo. Só não tem como repassar onde? Quando chega no nosso bolso, aí não tem mais para onde, não tem mais para quem repassar. Então tivemos um corte de 0,25 ao invés de um corte de 0,5. E o que você tem que levar em consideração para isso, né? Como que você vai ajustando seus investimentos? Nós vamos falar sobre isso aqui também. E outro ponto negativo para quem está aguardando, né, a queda dos juros há um bom tempo. E aqui eu estou falando ainda sobre investimentos, mas o ponto principal é pensarmos na economia real. Porque juros altos por mais tempo, como eu mencionei, estão quebrando as empresas. O que isso significa no final das contas? Pessoas sendo demitidas. Porque as empresas vão quebrando ou vão reduzindo o número de funcionários para sobreviver. São famílias desempregadas, famílias que vão perder a fonte de renda. Mas vamos voltar aqui para os investimentos. Tivemos o nosso IPCA 15, que é a prévia da inflação. Aí depois veio o IPCA, né, o IPCA cheio. Era esperado um IPCA 15 em torno de 0,29, 0,30. Veio 0,44. Tiago, que alarde todo é esse só por zero alguma coisinha? Pense em percentual. Veio 50% a mais do que era esperado. E é uma prévia. E outro ponto. Neste IPCA 15 nem absorveu todo o impacto que nós vamos ter devido à questão do petróleo, combustível e assim por diante. Então esse também é um sinal de alerta. Os juros, tão aguardado esse corte de juros, já enfrentou aí 2 obstáculos na largada. E você, investidor, tem que estar preparado para isso. Vamos separar aqui por macro categorias. A parte da renda variável, né, da bolsa, ela tende a sofrer, né, ser impactada negativamente. Por quê? Porque, pelo que você já está cansado de ouvir, quando os juros está muito alto, aqui nós temos um porto seguro. E qual seria ele? O Tesouro Selic, que é você emprestar dinheiro para o governo, que em última instância ele é o último a quebrar, ele pode imprimir dinheiro. Então o investidor olha assim, 14,5%, 15% ao ano, vou ficar aqui, bundinha na parede, quietinho, e ver o que vai acontecer. Por 15% ao ano eu não vou correr risco, eu não vou para a bolsa, eu não vou comprar uma máquina. Então todo mundo fica aqui no Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária 100% CDI do Itaú, Banco do Brasil, bancos grandes, né? Então a bolsa tende a ter um fluxo de saída de capital. Não é necessariamente o que está acontecendo agora, nesse momento do vídeo. Nós estamos tendo uma injeção de capital estrangeiro muito forte, mas conceitualmente essa é a lógica. Juros elevados, o dinheiro sai da parte de risco para a parte conservadora. Só que por outro N fatores, né, porque o mercado trabalha com expectativa. Ainda há uma expectativa de corte de juros, ainda há uma expectativa de talvez uma mudança, né, no governo nas eleições desse ano, por um governo mais pró-mercado, um governo com menos impostos e assim por diante. Não de que é um governo que vai diminuir impostos, isso é muito difícil, mas pelo menos é que não vai acabar com a renda brasileira dessa forma e não tem retorno. Mas vamos voltar aqui. Então, bolsa tende a sofrer negativamente no curtíssimo prazo, mas a expectativa por potencial mudança eleitoral, por questão de queda de juros no futuro ainda, tem um fluxo positivo. E lá fora, com esse mundo inteiro bagunçado em guerras, o Brasil, para o estrangeiro, que coloca 1%, 2%, 3% aqui, e é um mundo de dinheiro para a gente, é uma injeção de capital na bolsa. Mas
conceitualmente fique atento, porque empresas, né, nesse momento que estavam muito alavancadas, com dívidas, vão sofrer negativamente. Então, principalmente setores como varejo, construção civil, empresas endividadas sofrem bastante. Fundos imobiliários dentro da parte de renda variável, também tendemos a ter, então deixa eu esperar um pouco, ver se eu vou investir mais, por quê? Custo de oportunidade da mesma forma. Só que entenda isso se você tiver com um viés positivo para essas questões que eu mencionei, talvez com uma extensão da janela para você continuar encarteirando bons ativos na sua carteira por preços descontados. Agora, na parte de renda fixa, para o investidor conservador, por mais que seja um pouco parece que não faz muito sentido, né? É um dos melhores momentos para se investir. Porque se você quiser começar a ir para a bolsa, você tem ativos descontados, com a perspectiva de melhora no futuro, ao invés de entrar no topo, por mais que a bolsa está batendo recordes aí, e historicamente em dólar, ainda não. Mas na própria renda fixa, se ele for conservador demais e quiser ficar ali no percentual do CDI, de bancos sólidos, vai estar rendendo muito bem. Se ele quiser pegar taxas pré-fixadas, aquelas que você trava, né, o retorno, 20% ao ano, 20 não, né, vamos colocar aqui, 15% ao ano, independente do que acontecer com a Selic, com a inflação, é 15%. É um bom momento, porque historicamente nós estamos com juros muito elevados, um cenário muito estressado, então você tende a estar encarteirando bons ativos com taxas elevadas na sua carteira. Ah, mas e se a taxa subir? Sim, sempre tem um risco. Inclusive, depois de tudo que aconteceu, tem perspectivas, né? Tem cenários sendo considerados de até o Fed, que é o Banco Central-Americano, voltar a subir juros por lá. Aí vai desandar bastante as coisas, porque ele é o parâmetro, ele é a bússola do mundo, né? Então, um investidor conservador no pós-fixado, percentual do CDI, mesmo se ele continuar na liquidez, está rendendo nominalmente muito bem, né? 15% ao ano quase ainda, pré-fixado, 15%. E assim, 14%, se pegar isento, tem alguns créditos privados, cuidado com o risco de crédito, muito bom. E a parte também de quem é muito apegado corretamente à inflação, você já pode encarteirar na sua carteira ativos que estão pagando IPCA, mais uma taxa bastante elevada, essa taxa pré. Principalmente na parte do crédito privado, tem um risco de crédito, não tem FGC, fiquem atentos. Vocês vão encontrar nesse momento pagando historicamente taxas muito altas, IPCA mais 8, IPCA mais 10, isento de imposto de renda. Então nós tendemos a ter uma janela ainda de bastante volatilidade, porque o que estava muito claro que era um corte de juros acontecendo, já entrou talvez em stand-by. O mercado já começou a fazer algumas revisões, que não vai cortar mais 0,5, tem alguns bancos como o Santander já revisando para o final do ano uma Selic não tão mais baixa do que a atual, mais baixa, mas não tão mais baixa quanto que era guardado antes. Então tem muita coisa para você, investidor, remanejar sua carteira. O que você precisa entender de forma resumida? Renda variável. Volatilidade, para quem consegue entender que ela existe, é janela de oportunidade, você comprando bons ativos. Renda fixa, você tem que comprar realmente taxas que tendem a não ser superadas nos próximos anos, para que você supere, né, alcance aí uma rentabilidade que é melhor do que deixar o dinheiro parado no Tesouro Selic, pelo menos, ok? Então, o investidor conservador, seja investidor agressivo, temos ainda muito o que fazer, muita oportunidade na mesa, mas claro, ciente que não vai parecer que você está bem cego ali investindo, que vai ser volatilidade absurda. E agora, se esse conteúdo tiver te gerado alguma informação que vai te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro, vou te convidar novamente, clica aqui, se inscreva e deixa o like também para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Quer continuar recebendo conteúdos? Não deixe de ativar a nossa notificação.